todos com a paz do Senhor, que mais uma vez esse Deus maravilhoso possa estar nos abençoando, mas a sua palavra não tem só o intuito de nos abençoar, ela tem o intuito também de nos fortalecer, nos direcionar e mostrar o grande amor e a graça de Deus que tem sido derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Não somos merecedores dessa graça e dessa misericórdia, mas é com amor que Ele derrama sobre nós, é com gratidão que Ele derrama sobre nós, porque se não fosse assim, eu e você já estaríamos condenados há muito tempo. Ele tem nos dado oportunidade, e que possamos agarrar essa oportunidade, e que possamos acordar para as coisas de Deus, pois mesmo não estando presentes em sua casa, mesmo muitas das nossas obrigações relacionadas à obra de Deus fisicamente, não estão ali, aparentemente aos nossos olhos estão paradas por um determinado período de tempo, mas no reino espiritual, a luta, a batalha prossegue, a obra do Senhor também prossegue, e eu e você que é um levita, você que é um obreiro, você que é um pastor, você que é um presbítero, por mais que muitas vezes nós estejamos longe do templo físico, mas não estamos longe da peleja, não estamos longe da batalha, pelo contrário, o Senhor conta comigo e com você, Ele não precisa de nós, mas Ele conta comigo e com você, Ele nos entregou responsabilidades, e que possamos nesse dia tomar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada que é a palavra de Deus, e as sandálias que são ali, que são o Evangelho do Senhor, e que possamos ir para essa peleja, lutar contra o inimigo, como diz o louvor da harpa cristã, que eu quero estar à frente da batalha, quando a luta se travar, que possamos estar à frente da batalha, quando a luta se travar, e a luta está sendo travada, e onde eu e você nos encontramos nessa peleja, que possamos estar atentos e estar à frente da batalha, porque eu e você temos responsabilidades, não somente ali, não somente como um pastor, como um diácono, como um levita, como um cooperador e como um membro, não, nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, pessoas que não se vendem, que não se compram e não desanimam no meio da luta, pelo contrário, não tem medo, porque sabe que o seu general está à sua frente, e a recompensa que Ele tem para dar para mim e para você é uma recompensa eterna, onde ninguém pode tirar, onde ninguém pode roubar da nossa vida. Eu gostaria de estar lendo o livro de Salmos, os Salmos de número 13, um salmo muito conhecido por todos os irmãos. Vamos estar lendo o que diz esse salmo. Até quando, Senhor, te esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, esse salmo, ele resume bem a vida de um grande servo de Deus, que passou na face dessa terra, e essa palavra ela revela algo muito interessante sobre Davi, sobre esse servo, e sobre o que eu e você devemos ter relacionado à obra de Deus. Devemos amar a Deus, devemos amar a sua obra, mais do que todas as coisas. Quando assim procedermos, nada terá poder de nos comprar, nada terá poder de fazer com que eu e você venhamos a retroceder, porque o que está firmado ao nosso coração, o que está firmado aos nossos passos, se chama a rocha que se chama Jesus Cristo, é a rocha que se chama Jesus Cristo, e nenhuma
nenhuma oferta, nada que esse mundo, que as pessoas possam nos oferecer, poderá superar o amor que eu e você sentimos por Deus. E esse amor que Deus quer que eu e você venhamos ter. Por isso que esses servos de Deus, que nós já vimos muito deles, da palavra de Deus, na história, vimos pessoas que, mesmo diante da morte, mesmo diante de circunstâncias que ali foram colocadas diante dos seus olhos, mesmo diante de grandes oportunidades, elas não se venderam, elas não voltaram atrás, porque o seu amor, o amor dessas pessoas está afirmado em Jesus Cristo, e isso ninguém conseguia tirar da vida dessas pessoas. É por isso que essas pessoas cresceram tanto diante de Deus, porque elas amaram a obra de Deus mais do que as suas próprias vidas. E será que eu e você nesse dia temos amado a Deus mais do que as nossas próprias vidas, mais do que os nossos próprios desejos? Porque nós vemos aqui um homem, no Salmo 13, um homem atribulado, um homem que passou por muitas injustiças, porque é isso que ele está falando, é isso que ele está conjecturando em seu coração, porque aquilo machucava ele. Quantas traições Davi passou? Sim, Davi, quantas traições Davi passou? Não estamos eximindo as suas culpas, dos seus pecados, dos seus erros, porque Davi era pecador, era falho, sim, ele era. Mas quantas traições ele passou por acreditar, por servir a Deus? Os seus pecados Deus não encobriu, pelo contrário, na palavra de Deus mostra os pecados mais abomináveis de Davi, mostrando para mim e para você que eu e você também vamos errar, vamos falhar, mas a diferença está se vamos nos arrepender ou não, se vamos amar verdadeiramente a Deus ou não. E Davi preferiu amar a Deus, mesmo falhando, mesmo tropeçando, mas ele amou a Deus mais do que o pecado, mais do que tudo, mais do que sua própria vida. E aqui nós vemos um homem muito atribulado, um homem que passou por muitas dificuldades, e ele indagando ao Senhor: até quando, meu Deus? Talvez quando ele escreveu esse salmo estava chorando, passando por muitas dificuldades, e ali algo muito interessante veio ocorrer. No versículo 5 em diante, nos últimos 2 versículos, ele revela algo. Talvez ele não recebeu a vitória que ele tanto esperava, talvez ele ainda passou mais algum tempo passando pela dificuldade, pelas provações, mas ele fala algo muito interessante: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele estava falando aqui algo muito maravilhoso. No tocante a ele confiava na graça de Deus, na benevolência do Senhor, porque ele também reconhecia que ele era pecador, que ele também errava, que ele também falhava, e que o seu coração ia se alegrar não nas bênçãos que Deus tinha lhe entregue, mas no seu amor que Deus estava derramando sobre a vida dele, que se resumia à sua salvação, à sua vida eterna. E aí ele termina falando algo maravilhoso para mim e para você, que mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta provação, tanta luta, tantas traições, tantos abandonos, ele iria fazer algo. Ele iria cantar ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem, porquanto tinha feito muito bem para ele. E esta passagem, ela resume bem a vida de um grande servo de Deus que irei transmitir aos irmãos nesse dia. Não estenderei muito sobre a sua vida, não entrarei em detalhes, mas vou contar um pouco da sua vida, da sua história. O nome desse homem se chama Johann Sebastian Bach. Todos conhecem esse homem, pois ele é um grande erudito da música sacra. Quando se fala em música sacra, ele é um dos maiores expoentes nesse quesito. Quando também se fala de música erudita, ele também é considerado um dos maiores expoentes, como Mozart, como Beethoven. Bach também é conhecido como
um dos maiores compositores que esse mundo pôde ali presenciar. Só que algo muito interessante ocorre na vida de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, o sucesso, o auge da sua, a abrangência, o alcance das suas músicas, das suas composições, que hoje nós vemos que é algo muito grande, muito grande, muito vasto. Na sua época não era desse jeito. Não, na sua época era uma pessoa que não era reconhecida. Era uma pessoa que não teve o reconhecimento pelos seus próprios pastores, pelos próprios membros da igreja que ouviam as suas músicas, que ouviam as suas composições. Não havia reconhecimento. O seu pai e a sua mãe eram dois cristãos, dois servos de Deus maravilhosos. O seu pai era compositor. O seu pai era um grande compositor e tocava instrumentos de corda. Sua mãe, pouco se fala sobre a vida dela, mas sua mãe era uma anabatista. Para muitos, os anabatistas são conhecidos como pessoas místicas, mas não. Se formos estudar bem a fundo o cerne, como os anabatistas surgiram, eles surgiram buscando as coisas de Deus, eles surgiram buscando a palavra de Deus, clamando por Deus e por acreditar nos dons do Espírito Santo. Muitos não o reconheciam como verdadeiros servos de Deus, muitos o viam como pessoas ali, como muitos historiadores dizem, como pessoas místicas, mas ali tinham pessoas sinceras, pessoas que viviam verdadeiramente a vontade de Deus. Se com o passar do tempo eles se desviaram, se com o passar do tempo eles seguiram por outro caminho, mas se com o passar do tempo eles não prosseguiram em servir a Deus e trilhar caminhos tortos, não tenha dúvida, meu irmão e minha irmã, eles foram cobrados por Deus, eles foram alertados por Deus, que o caminho que eles estavam começando a trilhar não vinha da vontade de Deus, não vinha da vontade daquele que eles buscavam tão fervorosamente no início. Todos nós somos avisados por Deus, todos nós somos instruídos por Deus, através da sua palavra, através de pessoas que Ele coloca em nossa vida para falar comigo e com você. Então, todas as pessoas que se desviaram do caminho de Deus, não tenha dúvida, foram avisados por Deus, foram avisados pelos seus servos, porque Deus não ia permitir que você estivesse chegando próximo ao abismo, sem que você não soubesse o que está à sua frente. Não, Deus ele é amoroso, o amor dele é um amor verdadeiro, um amor que não mente, um amor que é justo, um amor que não engana, que não omite. Ele vai falar a verdade para mim e para você, mas muitas vezes nós entendemos essa verdade como mal, mas a verdade de Deus não é mal, é boa, agradável e perfeita para mim e para você. E a mãe de Johann Sebastian Bach era uma grande serva de Deus, era uma anabatista que seguia os caminhos do Senhor, e seu pai da mesma forma, um luterano que servia a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele era levita, sim, ele era um levita na casa de Deus, ele tocava para Deus, e algo muito interessante, ele recebia para tocar para Deus, Deus preparou para que ele recebesse para tocar para ele, mas na sua biografia, na sua vida, fala que ele não tocava pelo dinheiro, ele tocava porque ele amava louvar a Deus, e ele gostaria que todos os seus filhos aprendessem a tocar e a louvar a Deus. Tanto é que Johann Sebastian Bach e alguns dos seus outros irmãos também vão ser músicos muito talentosos, mas entre toda a linhagem de Bach, porque Bach é uma linhagem de grandes músicos, quando chega exatamente Johann Sebastian Bach, ele veio a ser um dos maiores expoentes
da música sacra e da música erudita. O Senhor preparou uma honra especial para esse jovem. Um jovem que foi consagrado a Deus desde a sua tenridade. Um jovem que foi instruído por Deus desde a sua mais tenridade. Sua mãe e seu pai vão instruir ele de uma forma maravilhosa. Tanto é que ele não há um período de conversão na sua vida. A sua vida foi desde que ele nasceu até o final dela, dedicada à obra de Deus, dedicada em servir ao Senhor. Ele teve erro, ele teve falha, mas não fala que ele se desviou da obra do Senhor, não fala que ele abandonou as coisas de Deus em nenhum momento da sua biografia. Em nenhum momento da sua biografia fala que ele andou por caminhos torpes e depois voltou. Não, desde o início da sua carreira, desde o início da sua de que ele nasceu até o final da sua vida, ele serviu a Deus. Ele se dedicou às coisas do Senhor. E seu pai o instrui muito bem. Ele veio aprender instrumento de corda, como o seu pai lhe ensinou. Quando ele completa lá os 3 a 4 anos de idade, ele começa a introduzir a música a essa criança. Não somente a música, mas a palavra de Deus. E esse jovem, ele começa a progredir muito rapidamente nos estudos e também na música. E a sua mãe, que as pessoas não falam da vida dela por causa da linha, por assim dizer, uma linha teológica, a linha dos anabatistas. Por ela ser uma anabatista, não é falado sobre a vida dela muito. As pessoas que muitas vezes fazem as biografias não são pessoas imparciais, são parciais. Querem omitir algumas coisas, mas ela sim, ela foi uma verdadeira serva de Deus, uma mulher que seguiu os princípios do Senhor. Se não fosse assim, muito provavelmente aquela Johann Sebastian Bach, a sua vida não seria da forma como foi diante de Deus, porque ele foi tremendamente influenciado pelos seus pais, 2 grandes servos de Deus, que também não fala muito sobre a vida dele, do pai de Johann Sebastian Bach, mas fala que ele era um homem dedicado às coisas de Deus. O seu amor por Deus era muito grande, muito grande mesmo. E ali, Johann Sebastian Bach está vivendo uma infância maravilhosa. Não está vivendo num palácio suntuoso, não está vivendo na abastância, com uma vida financeira muito grande. Não, ele não está vivendo desta forma, pelo contrário, ele está vivendo uma vida boa, uma vida estável com o seu pai e com a sua mãe. E com cerca de 9 anos de idade, quando Johann Sebastian Bach completa 9 anos de idade, o seu pai veio a falecer. Sim, o seu querido pai veio a falecer. Não decorrente 1 ano da sua morte, a sua mãe também veio a falecer. E o que aconteceu? Johann Sebastian Bach, cerca de quase dos seus 9 a 10 anos de idade, a sua mãe, ele não tinha nem a sua mãe, nem o seu pai. E um de seus irmãos, o seu irmão mais velho, veio saber da existência de Johann Sebastian Bach somente com a morte dos seus pais. E o seu irmão o chama para morar com ele. A criança, ele não tinha para onde ir. E o seu irmão mais velho vai cuidar do jovem Johann Sebastian Bach. E o que vem acontecer? Ele transfere seus estudos para a outra cidade onde se encontrava seu irmão. Um detalhe: Johann Sebastian Bach é alemão, então a sua vida, a sua história vai decorrer no país, na Alemanha, no país alemão. E seu irmão ali cuida dele, vai zelar pela educação e pelo crescimento do seu querido irmão. E algo muito interessante ocorre também, que mesmo ele se mudando de uma cidade a outra, um costume que ele tinha em sua vida
mesmo após a morte dos seus pais. E isso mostra algo muito interessante, que ele não estava firmado no seu pai nem na sua mãe, ele não estava firmado no homem, ele não estava firmado em pensamentos humanos, no pensamento do seu pai, no pensamento da sua mãe, mas ele estava firmado na palavra de Deus. A primeira coisa que ele faz quando ele se muda para a cidade onde se encontrava seu irmão mais velho é procurar uma igreja onde ele pudesse congregar, procurar uma igreja onde ele pudesse ouvir a palavra de Deus, não de qualquer forma, mas a palavra verdadeira do Senhor. E é o que ele faz, ele procura e encontra uma igreja, e logo ali o pastor daquela igreja o convida, conversa com ele e o convida para participar do coral da igreja. Sim, Johann Sebastian Bach vai fazer parte do coral da igreja, e fala que ele tinha uma voz de soprano muito bela, uma voz de soprano de criança, uma voz de soprano de criança muito, mas muito bela. E ali ele vai exercer a função de levita de uma forma exímia. Fala que a sua voz era muito encantadora. E não somente a sua voz, mas quando ele louvava, ele colocava seu coração no louvor a Deus. Porque ele sabia que não era para o homem e não era para ele se aparecer, mas era para o Senhor, era para a glória e engrandecer o nome de Deus. Era esse o intuito que ele se encontrava para louvar a Deus. Porque ele aprendeu com o seu pai. Assim como a palavra de Deus nos ensina neste dia, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de nossos desejos, acima da nossa própria vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E para muitas pessoas isso pode ser loucura, mas não é loucura amar a Deus acima de tudo, porque Ele não amou a sua própria vida e a entregou para que eu e você pudéssemos ser absolvidos dos nossos pecados. Não, o discípulo não é maior do que o seu Senhor, e o seu Senhor não é maior do que o seu discípulo. O que o seu mestre passou, os seus discípulos passariam. Assim como Jesus amou a Deus acima da sua própria vida, amou a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que seu amor fosse revelado através do seu sacrifício vicário, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna com Ele. E ali, Johann Sebastian Bach, ele prossegue cantando na casa de Deus, ele prossegue estudando, e ele sempre estava em busca de aprimorar-se, de sempre estar se aprimorando na área da música. E é o que ele faz, ele sempre vai ter contato com os maiores músicos da sua época. Ele vai ter contato com grandes expoentes da música da sua época, e ele vai aprender muito. E o tempo foi transcorrendo para a sua vida. A sua voz de soprano, a sua bela voz de soprano foi mudando, porque ele mudou. O seu corpo mudou. Ele não era mais criança, agora era um jovem e estava indo para a fase adulta. Só que algo muito interessante ocorre em sua vida. O que foi? Ele teve que ser afastado do coral. Por quê? Porque a sua voz já não se enquadrava mais num coral. E ele recebe essa notícia muito bem. Para ele não tem problema. O importante é estar louvando a Deus. É que as coisas, o louvor, siga da forma que agrada a Deus, não que agrada a ele. Não que agradasse a qualquer homem, mas agradasse a Deus. E muitas pessoas não recebem a notícia de que elas não vão poder participar mais de tal coisa, que elas não vão poder mais fazer tal coisa, mas que a um determinado tempo elas não vão poder mais exercer essa função, elas estão sendo afastadas, algumas estão sendo colocadas, e muitas pessoas não conseguem receber bem essa notícia, porque não estão amando a Deus, não estão amando a sua obra, mas estão amando o seu coração, estão amando a sua vontade. E na obra de Deus não prevalece a minha vontade, não prevalece o meu querer, não prevalece o querer do homem, mas prevalece o querer de Deus, porque a obra é dele, não nossa. E Johann Sebastian Bach, para ele não tinha problema nenhum, não tinha problema algum. Para ele sabia, tem que ser feito o melhor para Deus. E ele vai o quê? Ele vai exercer seu conhecimento musical agora na parte instrumental. Na parte instrumental.
E Deus vai honrar esse homem pelas suas posições, pela sua posição de servo de Deus, pela sua maturidade. Repare bem, ele não era um homem de 30, 40 anos aqui nesse momento. Ele era um jovem de cerca de 20 e poucos anos quando isso veio acontecer. Nem até 20 anos podemos dizer, com 18 anos, com 15 anos já vemos as pessoas mudando rapidamente. Pessoas crescendo, as vozes mudando, que não eram mais finas, mas agora grossas. E Johann Sebastian Bach compreendia, olha a maturidade que um jovem tem e que muitos servos de Deus de 40, de 50, de 30 anos, que dizem que tem uma história, que dizem que tem uma bagagem na casa de Deus, não têm a mesma maturidade, não recebem da mesma maneira. Sabe por que não recebem da mesma maneira? Simplesmente porque o seu coração não está voltado completamente para Deus. O seu amor não é para com Deus, o seu amor ainda é para com si próprio. Porque eles não querem eles querem glorificar a Deus, só que eles querem aparecer também. Eles querem estar no destaque também. E a glória é somente de Deus. Sabe quem teve esse sentimento? Satanás teve esse sentimento. Satanás, Lúcifer, ele teve esse sentimento. Ele era o anjo mais honrado de todo o reino celestial. Ele era o anjo mais honrado. Só que para ele não era o bastante. Se para você não é o bastante estar na presença de Deus, se a salvação de Deus, como foi lido aqui, não é o bastante, eu e você estamos começando a ter o mesmo sentimento de Satanás. Eu e você estamos começando a ter inclinações erradas. Que nesse dia possamos estar cortando essas inclinações e falando: o meu amor é para Deus. Não sou eu que tenho que aparecer. Não é a minha voz, não é a minha beleza, não é a minha sabedoria, mas é o Senhor, é Jesus Cristo que tem que aparecer, porque a honra e a glória deve ser dele. E Johann Sebastian Bach agora, ele começa a se dedicar à música e ele começa a tocar em algumas igrejas. As igrejas começam a chamá-lo para tocar. E ele, nesse momento, ele já não está mais morando com o seu irmão. Não, e agora ele tem que se manter. E as igrejas davam uma certa quantia para que ele pudesse sobreviver e ainda assim tocar na casa de Deus. E algo muito interessante, ele vai aprender a tocar órgão. Ele vai aprender a tocar muitos instrumentos. E ele vai compor nesses instrumentos. E ele vai ser conhecido como um grande compositor. E algo muito, mas muito interessante tem que ser ressaltado. Como que as pessoas conseguiam distinguir as obras de Bach? Pela simples assinatura. Ele tinha uma assinatura que todas as suas obras, desde a primeira composição até a última que ele realizou, tinha uma assinatura especial dele. Sabe qual que é? A primeira era, ele colocava JJ, que significa Jesus Juva, que significa o significado para a nossa língua: Jesus ajuda-me. E no final ele coloca SDG. Era essa a sua assinatura nas suas obras. Era inconfundível o que ele fazia. Ele iniciava a sua composição com JJ, Jesus Juva, e terminava com SDG, que significa Soli Deo Glória. Sim, era assim que ele terminava. Esse Soli Deo Glória significa a glória somente de Deus. A glória somente a Deus. Era assim que ele compunha todas as suas músicas, iniciando com essas duas siglas e terminando com essas últimas 3 siglas, que significavam Soli Deo Glória. Pedimos a ajuda de Deus para muitas coisas. Pedimos o auxílio do Senhor para muitas e muitas coisas na nossa vida. Mas será que terminamos agradecendo e entregando toda a glória e toda a honra para Ele? Será que temos dedicado tudo de volta para Ele? Mostrando que não amamos as bênçãos dEle, mas amamos a Ele acima de qualquer coisa neste mundo. Johann Sebastian Bach amou a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que ele ganhou com isso? Ele fez grandes composições. Ele fez ali
ele fez o Evangelho segundo São Mateus e o Evangelho segundo São João. A sua obra, uma das suas obras mais conhecidas é o Evangelho segundo São Mateus, que começa de uma forma mostrando a vida de Cristo, mostrando como foi o caminhar de Cristo até a sua morte, e depois na próxima parte ele vai mostrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Sabe como foi recebido essa obra magnífica, que hoje o mundo reconhece como uma obra espetacular, uma obra que, quando as pessoas ouvem, até pessoas que gostam da música erudita, pessoas que ouvem essas músicas eruditas, que ouvem as composições de Bach, se derramam em lágrimas pela grandiosidade desse trabalho. Sabe como foi recebido na sua época? Com aspereza, com rejeição. As pessoas criticavam ferrenhamente as obras de Johann Sebastian Bach. Sabe como que era baseada as obras de Johann Sebastian Bach? Na palavra de Deus. Hoje nós vemos pessoas que se dizem músicos da parte de Deus, levitas da parte de Deus, mas as suas músicas não são baseadas nas Sagradas Escrituras. Johann Sebastian Bach fala o seguinte, que se as suas músicas não fossem baseadas na palavra de Deus, não era aceitável para ser algo para engrandecer ao seu Deus. Não. E não foi só uma nem duas vezes, foram várias vezes que Johann Sebastian Bach foi rejeitado pela sua comunidade. Não só pela sua, mas por muitas outras comunidades em que ele passou. Se ele acrescentasse um instrumento novo, se ele fizesse de outra forma, que hoje as pessoas o veem como um homem que estava muito à frente do seu tempo. Mas naquela época as pessoas não queriam ver. Não é porque não queriam ver, porque a música de Johann Sebastian Bach confrontava o pecado, confrontava as coisas erradas, mostrava o verdadeiro propósito da palavra de Deus, que era trazer salvação ao pecador, que era trazer mudança de vida para todos aqueles que a ouvissem, e que muitos pastores da sua época também haviam perdido ali, haviam se perdido no caminho. E toda vez que Johann Sebastian Bach colocava algo novo na música, no instrumental, ou algo que ele colocasse de diferente, ele era duramente criticado. E mesmo quando ele seguia aquilo que lhe era introduzido, e um detalhe, tudo que ele fazia, ele tinha certeza que ele estava sendo direcionado por Deus, porque ele falava: eu não posso subir no altar de Deus e fazer o que eu quero, eu não posso subir diante da congregação do Senhor e cantar o que eu quero. Não, eu tenho que fazer o que Deus quer. Eu venho diante de vocês com muito temor. Eu venho diante de vocês com muita reverência a Deus, porque eu sei da minha responsabilidade e sei da cobrança de Deus sobre a minha vida. Olha que coisa maravilhosa. E muitos de nós estamos dormindo hoje diante de Deus. Vínhamos desleixados para a casa de Deus, de qualquer jeito nos apresentávamos diante de Deus, e parece que essa quarentena só fez com que as coisas se agravassem na vida de uns e na vida de outros melhorassem, porque as pessoas se apegaram ainda mais a Deus, porque viram que Deus já havia avisado há muito tempo, e prosseguiu avisando, e prossegue ainda firme com Deus, porque engrandece o nome de Deus, porque Deus os havia avisado. Outros só veem isso como umas férias, não tem mais um compromisso. Você que é um levita, que não tem mais como louvar dentro da casa de Deus, você pode louvar na sua casa. Será que você, que é um levita da parte de Deus, tem louvado na sua casa? Porque se nós não precisamos de um público, se é para Deus, será que eu e você temos louvado nas nossas casas? Será que temos usado Deus, o dom que Deus nos deu em nossos lares, para engrandecer o seu nome? Será que eu e você temos orado, temos nos consagrado? Ou
estamos vivendo como o mundo está vivendo agora, sem compromisso nenhum. A quarentena não é uma desculpa para que eu e você não venhamos a louvar e engrandecer o nome desse Deus. Isso mostra que eu e você não amávamos a Deus acima de todas as coisas. Será que eu e você temos tido o mesmo comportamento que Johann Sebastian Bach? Todas as dificuldades que esse homem passou, ele podia desistir, porque foi até os 62 anos da sua vida, ele não teve um aplauso por todas as obras que ele apresentou. Sim, ninguém nunca o aplaudiu no final dos louvores. Será que você receberia da mesma forma que esse homem recebeu? Sabe qual era a convicção dele? Ele fala que a palavra de Deus foi ministrada diante de toda a congregação, falada e cantada. Ele aprendeu com Lutero que o louvor, a música, sim, você que tem o dom do louvor, você que canta a Deus, sabe que Lutero fala, o pai da reforma fala, que esse é o mais sublime dom que Deus entregou aos homens, que é cantar a sua palavra, que é cantar e glorificar o nome de Deus. E Bach tomou isso para si também, porque Bach vai ser um grande estudioso de Lutero. Bach vai aprender muito com a vida de Lutero, mesmo não sendo contemporâneo a ele. É um homem que aprendeu muito da palavra de Deus com seu pai, com sua mãe e com Martinho Lutero, e não se desviou da palavra de Deus. Ele ia ser aceito numa igreja. Um detalhe deve ser contado na sua vida. Ele ia ser aceito numa igreja. O pastor o queria como ministro do louvor, como um homem que fosse reger a orquestra da sua congregação. Só que era vontade de Deus. O pastor sabia da vontade de Deus, sabia que Johann Sebastian Bach era para assumir aquele cargo, só que o Senhor permitiu que algo acontecesse. Sim, Johann Sebastian Bach tinha todos os requisitos, porém ele não tinha um que naquela época era algo corriqueiro. Para uma pessoa poder assumir ali, como Johann Sebastian Bach, e assumir a parte da música daquela igreja, o que aconteceu? A pessoa que assumir, eles tinham que dar como um dote, ele tinha que dar uma certa quantia para poder assumir aquele cargo. O pastor recorreu, a sua congregação não recorreu, mas o pastor recorreu, e não deu em nada, mesmo sabendo que Bach era o homem mais competente para aquilo. Bach não foi o homem que assumiu, foi uma pessoa que o próprio livro da biografia de Johann Sebastian Bach fala que era uma pessoa muito menos capacitada que Johann Sebastian Bach. Era uma pessoa que não tinha o mesmo conhecimento e não era uma pessoa ideal para o cargo naquele momento, mas ele tinha o dinheiro para pagar. E o pastor, numa pregação, ele fala direcionado por Deus que então, se um anjo descesse do céu e quisesse cantar na nossa igreja, ele fala com essas palavras, quisesse cantar na nossa igreja, se ele não tivesse dinheiro para cantar, ele teria que voltar para o céu e guardar o seu canto para si. E ele fala que isso era uma vergonha e que ele não compactuava com isso. E Johann Sebastian Bach nunca esmureceu, nunca esmureceu. Pelo contrário, ele permanecia firme, porque ele falava: eu não faço para o homem, eu não faço para a minha glória nem para a minha honra, eu faço para engrandecer e glorificar o nome do meu Deus. E a sua vida, a sua história começou a passar. Ele consegue ali se firmar em um local, ele consegue ser ali o compositor de uma corte, que onde ele vai começar a se firmar, mas aí ele já está avançado em dias, para não estar estendendo a biografia desse homem. Johann Sebastian Bach já está avançado em dias, e com 62 anos, como já relatado, ele faz uma apresentação à corte
daquele nobre em que ele estava inserido. E o que veio acontecer? Aquilo que nenhuma igreja fez. Pessoas que ouviram o seu trabalho o aplaudem pela primeira vez. Sim, ele tem o reconhecimento da sua obra que ele apresentou naquele momento, pela primeira vez, somente com 62 anos de idade. Agora nós entramos no cerne do que o Senhor queria mostrar para mim e para você, o porquê que esse salmo se enquadra exatamente na vida de Johann Sebastian Bach. Porque como Davi foi um homem muito traído, passou muitas dificuldades, rejeições tremendas, portas se fecharam para ele, incompreendido em sua época. E o que aconteceu? Como no final desse salmo, ele fala que o seu coração ia se regozijar em Deus, e que ele estava firme na salvação do Senhor, e que Deus só havia feito bem para ele, e muito bem, e por isso que ele prosseguiria firme nos caminhos do Senhor. Assim foi a vida de Johann Sebastian Bach, resumida ao Salmo de número 13, que eu e você possamos aprender muito com ele. Porque o que veio acontecer depois da sua morte? Ele foi sepultado como ele queria ser sepultado. Ele foi sepultado em frente ao altar da igreja em que ele ministrava ao Senhor. E pela graça de Deus fizeram conforme ele gostaria. Porém, com a sua morte, as suas obras entraram no anonimato. A sua esposa, a sua segunda esposa, porque a sua primeira veio a falecer. E um detalhe, não só a sua primeira esposa veio a falecer, mas no decorrer da sua vida, ele perdeu mais ou menos cerca de quase 7 filhos. Sim, ele veio perder 7 filhos no meio dessa caminhada. Ele teve 13 e mais alguns outros filhos. E dentre esses 13 e alguns outros, 7 vieram a falecer, muito jovens, com uma vida, um futuro promissor. Ele morreu, sua família entrou no anonimato, sua esposa, quando veio a morrer, foi enterrada como indigente. Sim, as pessoas que conheciam, que sabiam do compromisso de Johann Sebastian Bach com as coisas de Deus, não deram a mínima para sua família. Mas fala também, não relata que essa mulher blasfemou ou murmurou. Não relata isso. E o que veio acontecer? Passado alguns anos, um homem descobriu as obras de Johann Sebastian Bach e apresentou ao mundo. E desde então, o mundo conhece o trabalho magnífico feito por um grande servo de Deus. O mundo reconhece como um grande expoente da música, que todos nós conhecemos hoje, como Johann Sebastian Bach. E essa é a sua história, e essa é a vida de um grande servo de Deus, que foi honrado pelo Senhor depois que morreu. Mas o seu legado, a sua vida continua. Morreu nessa terra, mas ele prossegue louvando ao Senhor com todo o seu coração no reino celestial. E é isso que Deus tem reservado para mim e para você neste dia. Mesmo que eu e você não venhamos ser reconhecidos, não importa o reconhecimento humano, importa que nós venhamos amar a Deus sobre todas as coisas. É esse amor que nos manterá firme diante das adversidades, diante das dificuldades. Quando vier a proposta, ela não tem poder de comprar o nosso amor diante de Deus. Nada pode acabar, nada pode destruir esse amor, porque Deus nunca nos decepcionou. Pelo contrário, podemos declarar como o salmista Davi: passamos dificuldades, passamos traições, mas o Senhor só tem feito muito bem para nós. Que nesse dia possamos estar aprendendo com a vida desse grande servo de Deus, que possamos estar mudando as nossas concepções, e que possamos estar nos dedicando ainda mais à obra do Senhor nesses dias de quarentena. Você não está sozinho. Ainda tem pessoas que oram pela minha e pela sua vida. E acima de tudo,
tem um Deus que está dando mais uma oportunidade para mim e para você, que venhamos fazer a obra de Deus e, acima de todas as coisas, amá-lo e engrandecer o seu nome. Como Johann Sebastian Bach começou, que venhamos começar mais uma vez. JJ, Jesus Juba, Jesus nos ajuda. E quando encerrarmos a nossa carreira, possamos encerrar da mesma forma como esse homem encerrou. SDG, Soli Deo Glória, glória somente ao Senhor. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus, e graças a Deus.